O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O Brasil passava por profundas transformações em meados dos anos 80. O país começava a deixar para trás a ditadura militar e lutava contra uma inflação altíssima. A população vivia tempos de incertezas políticas e econômicas. Esta realidade de insegurança foi terreno fértil para os artistas que encontraram nas dificuldades inspiração. Os problemas brasileiros foram transformados em letras do rock nacional da época e viraram piada nas mãos habilidosas de cartunistas. O Em Tese de hoje fala sobre o Brasil da segunda metade dos anos 80 e a nossa conversa é baseada no rock nacional e nos quadrinhos da revista Chiclete com Banana. A multidão enfurecida queimou os carros da polícia. Os preços fogem do controle. Mas que loucura esta nação! Não é tentar o suicídio, querer andar na contramão? Mas o que é criar desordem? Quem é que diz o que é ou não? São sempre os mesmos governantes, os mesmos que lucraram antes. Os sindicatos fazem greve porque ninguém é consultado, pois tudo tem que virar óleo para pôr na máquina do Estado. Titãs. O doutor em História, Rodrigo Otávio dos Santos, o Escama, estudou esta e outras letras do rock nacional dos anos 80. Ele usou as músicas e os quadrinhos da revista Chiclete com Banana para entender a sociedade brasileira da segunda metade dos anos 80. Também está com a gente no estúdio o professor de comunicação, Wellington Soares, o Doca. Bem-vindos. Obrigado. Rodrigo, para começar, que revista é essa, Chiclete com Banana? Bom, a revista Chiclete com Banana é uma revista do Angeli, feita pela Circo Editorial, na metade da década de 80, ela começa em 85. Porque o Angeli era um cara que já trabalhava na Ilustrada, na Folha de São Paulo, né? E daí ele conversa com a galera faz uma revista para poder divulgar aqueles trabalhos que ele já tinha. Que daí é uma revista do Bob Cuspe e uma revista da Rebordosa. Aí logo em seguida, eles falam, poxa, isso dá um dinheiro, vamos fazer uma revista mesmo. E daí eles começam a fazer uma revista teoricamente bimestral que vai até o final da década de 90, o final do ano de 1990. Quando o Collor destrói lá a economia, a revista acabou também. Mas assim, dizer que é bimestral também é uma mentira. Ela era tipo quase bimestral. Às vezes trimestral, às vezes mensal, às vezes quando dava. E foi um sucesso na época? Foi muito, muito sucesso. Ela vendia tanto quanto, um pouquinho menos do que o Tio Patinhas na época. Sendo que o Tio Patinhas era para criança e a revista era para adulto, ela vendia muito, muito mesmo. E que momento brasileiro era esse de crise, enfim, saída da ditadura militar, entrada no novo contexto? Como que era o cenário dessa época? Então a gente tem uma crise econômica bem forte. Então você tem uma inflação galopante, tipo, alguns autores dizem que você tem uma hiperinflação, né? Então as coisas aumentavam do dia para a noite. Né? Você comprava a revista num dia, no outro dia ela já era outro preço. Você comprava um tênis num dia, no outro dia era outro preço. As coisas eram bem complicadas. Por outro lado, os militares saíram do poder. Então, esse pessoal que fazia arte, ou fazia coisas com comunicação de massa e tal, eles começaram a ver outras coisas para dizer. Porque até então, toda a arte era combativa ao regime. Aí agora não tem mais um regime. E agora? A gente vai combater o quê? A gente vai criticar o quê? E daí, tanto o Angeli quanto o rock nacional começa a criticar os costumes, começa a ter uma coisa mais cotidiana, começa a criticar o cotidiano, o que o jovem faz, como que é a vida das pessoas e para de se preocupar tanto contra o militar, porque o militar não está mais lá. Agora, esses momentos de crise, sejam elas econômicas ou mesmo de criatividade, porque o assunto precisava mudar, eles são importantes para o artista, né, Doca? Eu diria que esses momentos de crise colocam o artista contra a parede.
Você quer produzir, mas você tem N problemas de ordem econômica e social, mas você quer produzir. Então você tem que se virar, você tem que dar um jeito. E nesses momentos de crise e ditadura militar que estava se acabando, mas ainda havia alguns resquícios, foi um terreno bastante fértil para uma produção urbana, né, digamos assim, porque a Chiclete com Banana era uma revista ambientada, né, no ambiente urbano, para disseminação de informação, por exemplo, via fanzines, que era uma revista super artesanal, que xerocada, passada de mão em mão, ou câmeras baratas para que você pudesse fazer alguns vídeos, estúdios, selos independentes que começaram a surgir com recursos muito baixos, mas que queriam colocar o artista para expressar o que ele estava querendo transmitir. E agora, por um longo período na história brasileira, esses artistas foram represados, né? Eles não podiam criar aquilo que eles queriam. Como que é esse momento, esse boom cultural do Brasil? Então, justamente quando existe essa abertura, até chegada na publicação da Chiclete com Banana, nós temos alguns antecedentes. Então, nós já temos um pouquinho antes, não tão pouquinho assim, né? Mas nós já temos, por exemplo, a Tropicália, que para muitos ela foi vista como um ato de resistência cultural. O Pasquim. O Pasquim, exatamente. Que né? Diretamente ligado a isso, né? A questão dos quadrinhos, os quadrinhos eróticos do Carlos Zéfiro, né? Comprava-se escondido, né? E aí nós temos também a efervescência punk, né? Em São Paulo, no ABC Paulista, em Brasília, que gerou todo um movimento cultural a parte, né, da grande massa, no underground. Nós temos a vanguarda paulista na música, no vídeo. Então, essa coisa foi fervendo, né? Esse caldo, aos poucos, foi fervendo. E quando veio a abertura, não podemos esquecer do nascimento da Fluminense FM também, né? Que foi a primeira rádio rock brasileira. Então, tudo isso foi, fervendo. Também, exato. E, justamente, né, em 85, no Rock in Rio, o rock faz esse boom para a massa, para a grande massa, mas esse caldo já estava sendo fabricado antes disso. Já começamos a falar sobre o rock, que é uma outra preocupação sua no seu trabalho, né? Você também estudou o rock nacional dessa época e algumas bandas. Que bandas são essas e por que você decidiu escolher alguns grupos específicos? Bom, eu não vou lembrar todas agora. São as 20 principais bandas. Quer dizer, na verdade, não são as 20 principais também. São dois critérios de análise, de escolha. As bandas que mais venderam, né, mais fizeram barulho. E a segundo, aquilo que o Angeli falava, porque o meu trabalho é o quadrinho que vai buscar na música, e não o contrário. Então, como o quadrinho ia buscar na música, tinha algumas bandas, principalmente o Inocentes e o Replicantes, que são bandas que eles não tinham motivo para estar lá. Eles vendiam pouco, eram punks, mas o Angeli cita nominalmente eles, então eu usei eles também. Mas fora essas bandas, o principal foco de escolha foi quem vendia mais, quem tinha uma maior expressividade junto ao público, né? Mas assim, não necessariamente quem vendia mais no global, quem vendia mais no rock, porque o Roberto Carlos ainda vendia mais que esse pessoal, né? Então no rock, quem que vendia mais? Quem que tinha mais... Ou assim, o Barão Vermelho nunca vendeu muito, mas o pai do Cazuza era o dono da gravadora. Então eles tinham acesso e estavam sempre nos programas. Então é isso aí, o quanto que eles passaram, né? O quanto essas bandas que ficou. De que maneira que o Rodrigo indivíduo influenciou o Rodrigo pesquisador na hora de escolher esse tema? Isso é uma história bem bacana, porque quando eu entrei no doutorado, eu queria pesquisar a Chiclete com Banana e o ambiente urbano, porque a Chiclete com Banana é extremamente urbano. Então eu queria pesquisar isso. Aí eu fui para um congresso, né, o Jornadas Internacionais de História em Quadrinhos, lá em São Paulo, na USP, e eu vi que só de trabalhos com esse tema tinha 700 mil, né? Quantos eu não lembro, mas pelo menos uns 3 ou 4 tinha. Eu voltei para casa, tipo, putz, eu não vou fazer a mesma coisa que todo mundo, né? Qual que é a minha contribuição? E daí eu tentei olhar o cenário e ver o que mais estava acontecendo ali. Aí eu vi que a revista falava muito do rock, mas não falava do rock nacional. E quando falava criticando. Eu falei, putz, isso é um tema. Agora eu tenho um tema. Então eu vou pegar como que a revista critica o rock para mostrar que essa coisa que era hegemônica, ou parecia hegemônica, não era hegemônica. E daí é que a discussão da tese começa a ficar interessante. Mas foi por isso. E Doca, o que era o rock nacional desse momento? Que recebeu essas críticas?
Bom, eu dividiria em dois grupos, cheio de subdivisões, mas vamos colocar em dois grupos. Essas bandas que vendiam muito, que tinham apoio de gravadoras, e dentro dessas bandas eu também vejo dois grupos assim, o rock cuca fresca do Rio de Janeiro, aquela coisa praiana da Blitz, né? Barão Vermelho, que, né, uma coisa mais solta, e um rock um pouco mais denso, mais pesado, mais crítico de São Paulo e de Brasília, né? Com a Plebe Rude, com os Titãs e assim por diante. E existe o outro lado, né? Que é as bandas que estavam no underground, que inclusive o Escama citou duas que não vendiam muito, o Inocentes e os Replicantes, que vieram, né, do caldo punk, e daí diversas outras bandas estavam envolvidas nesse cenário. Garotos Podres também, né? Exato, Garotos Podres, Olho Seco, enfim, haviam diversas bandas nesse sentido. Então, com o boom do rock, claro, muitas bandas venderam bastante, né? É até curioso, eu acredito até que sem mídia, sem apoio, um disco como Cabeça Dinossauro, até pela densidade que esse disco trazia para a época, venderia, né? Não venderia, sem dúvida não venderia. É porque tem um esquema também bem interessante. Por que essas bandas começaram a ganhar fôlego? Tudo bem, eles falaram da sociedade, eles falavam para o jovem, eles tinham público, tudo isso é muito lindo. Mas tem um outro detalhe, eles eram baratos. A Blitz era muito barata. A Blitz eram os caras, já existiu, o Asdrubal trouxe o trombone, a Blitz foi a primeira que estourou, por isso que é interessante falar dela. Já existiu, o Asdrubal trouxe o trombone, os caras já tinham as músicas, já tinham tudo, eles entraram e gravaram. Não precisaram contratar 1 bilhão de percussionistas e músicos, não precisaram contratar Preço de Ouro, Vinícius de Moraes. Não, eram os caras que faziam o trabalho. Então, a MPB era vendida para elite e era cara de ser produzida. E o rock era vendido para massa e era barato. Isso também tem que ser levado em conta, né? E até no seu trabalho você define aquilo que você considera MPB. Eu queria que você explicasse isso. No trabalho eu usei assim, MPB é tudo aquilo que diz respeito a uma música brasileira, de alguma forma. Né? Aí você fala, mas o rock também é brasileiro, afinal de contas os caras cantavam em português. Mas a origem do rock não é. Então, a bossa nova, e isso, claro, é uma redução horrorosa. Se tiver alguém aqui escutando que estuda MPB, vai querer me matar, mas não é isso. É só para fins do trabalho, para eu tirar aquilo que eu não queria trabalhar. Definir qual que era o teu objeto. Né? Para definir o que eu não queria trabalhar. Então, na hora que você pega a Marina, por exemplo, que parecia roqueira, ela não era roqueira. Ela fazia MPB, porque era muito mais ligado a MPB do que ligado ao rock. Então, as raízes dela estavam muito mais ligadas à música produzida aqui no Brasil do que a música anglo-saxônica, que é o rock. Então, esse foi o critério que eu usei. Mas dizer que MPB é tudo igual não é. É um crime, quase. Eu usei isso só numa frase que é para deixar claro o que eu vou estudar, porque a tese ficou com 470 e poucas páginas. Se eu tivesse feito mais essa definição do que era MPB, nunca mais ia acabar. Nunca mais. Hoje o Em Tese faz uma mistura de rock nacional e quadrinhos e também a realidade brasileira dos anos 80. Já voltamos a falar sobre esse assunto depois do intervalo. Cidadãos e cidadãs, nós do Chiclete com Banana, depois de assistirmos ao longo de 20 anos a atuação dos políticos debaixo da mais ferrenha ditadura, depois de presenciarmos as mirabolantes mutações dos partidos políticos, depois de acompanharmos os discursos pelas diretas já, depois de vermos Tancredo no colégio eleitoral e José Sarney na presidência, e depois de elegermos nossos representantes para a Assembleia Nacional Constituinte, acreditando numa proposta de transição, achamos que temos o know-how suficiente para afirmar categoricamente que todo político brasileiro é uma verdadeira anta.
material que você acabou de ver foi publicado na revista Chiclete com Banana em 1987. O Rodrigo Otávio dos Santos, o Escama, nosso convidado de hoje, escreveu uma tese de doutorado sobre este período histórico. Também nos acompanha na conversa o professor de comunicação Wellington Soares, o DOCA. Bom, Rodrigo, no final do último bloco a gente estava falando sobre o rock nacional. E a gente também falou sobre os quadrinhos do Angeli. E você estava contando que o Angeli, em alguns momentos, criticou o rock nacional que era produzido. Que críticas eram essas? A principal crítica é que não era rock, né? Porque pro Angeli, o rock é uma coisa muito ligada ao punk nova-iorquino, MC5, o Ramones, aquela galera ali. Então, pro Angeli, rock era o Camisa de Vênus, Replicantes, Inocentes e Garotos Podres, talvez alguma coisa do Titãs e o Traje a Rigor, que ele achava engraçado. Mas é isso. Todo o resto era um bando de menininhos, e ele sempre desenhava os caras, né? Sem criatividade, moldados pela mídia, manipulados, a Globo que mandava, esse tipo de coisa. Então era os menininhos que estavam lá, é uma modinha que daqui a pouco vai passar e é uma desgraça. É bem interessante assim, as críticas que ele faz. E de que maneira que isso repercutia na sociedade da época? Então, porque a revista Chiclete com Banana, por incrível que pareça, e por mais que ela vendesse muito, ela tinha um caráter underground. Ela era feita por um cara, que era o Angeli, o Toninho Mendes ajudava, mas era o Angeli que fazia. E ela era meio mambembe. E quem comprava a revista também tinha uma verve, ainda que não fosse, já que ela vendia muito, né, vendia para todo mundo, mas tinha uma verve contestadora. E a revista ela tirava sarro de tudo, inclusive dela própria. Logo, ela vai tirar sarro também do maior movimento que você tem na época, que é o rock nacional. E o que essas letras diziam para o público, Doca, de uma maneira geral? Havia uma variação grande, né? Até dentro dessa crítica que o Angeli fazia, porque todo o boom cultural, né, ele começa a partir de um movimento, digamos, legítimo, de artistas que realmente gostam daquilo, mas uma vez que ele explode e propicia oportunidades de mercado, aí vem, né, os caroneiros. E então, desde as bandas que contestavam, mesmo que tem uma forte influência do punk, como é o caso da Plebe Rude, Brasília, ela tem um início bastante bem contestador, bem punk, né? Plebe Rude, ou Escola de Escândalos, e assim por diante. O próprio Renato Russo, né? O cara bem Renato punk Russo, no começo. No começo, exatamente. Mas isso, claro, se dilui. Então depois nós temos aí as bandas que falam só de amor, e N bandas que apareceram do nada e pro nada voltaram. Essas eu não citei no meu trabalho. O Cheque Especial, Doutor Silvana, e por, eletrodomésticos. Eletrodomésticos, Metrô e por aí vai. Que eram realmente bandas de FM, bandas moldadas para tocar no Chacrinha, porque havia um momento de mercado que propiciava esse boom. Então diluiu bastante. O rock ele foi perdendo mesmo, e nisso eu concordo com a Angelina. Havia poucas bandas que trabalhavam isso de maneira, mais assertiva, e as outras aproveitaram-se de um momento para trabalhar, também, as gravadoras, né? É claro, né? Houve uma oportunidade de mercado para promover isso. Agora, falando sobre os quadrinhos do Angeli, né? De que maneira que você fez a análise desses quadrinhos na relação com a sociedade brasileira daquela época? Na verdade, são duas análises diferentes, né? A primeira eu analisei os quadrinhos em relação à sociedade, mas é um pedaço um pouco menor da tese. E daí você vê que basicamente todo o quadrinho do Angeli é urbano, São Paulo, denso, cinza, né? Problemas de dinheiro, inflação galopante e tédio, né? Daí como é que você vai falar com esse tédio? Daí o Bob Cuspe é o cara anárquico, a Rebordosa é aquela que vai no bar tomar todos, depois acaba cada noite num lugar. Você tem os escrotinhos que só sacaneiam os caras. Tudo um tédio, aquela coisa assim, isso que é divertido. Daí tem a outra análise, que é como que no meio das revistas, que foram 5 anos de revista, no meio dessas 25 edições, aonde que o Angeli falava do rock. E daí eu compilei dessas, dava várias, eu não vou me recordar agora, mas dava umas 50 tiras, mais ou menos assim. Dessas eu recortei 30, e daí eu estudei no final como que essas aí falavam com o rock. E o que você percebeu nessa análise? Na análise do rock, basicamente, o Angeli critica
é uma crítica bem contundente mesmo. Tem um... Eu esqueci o nome. Dói Jorge? Não, Dói Jorge é do Glauco, não é esse. Eu esqueci o nome do cara. O Oliveira Junk? Não. Não é? É tipo um Lulu Santos, tudo errado. O cara desenha o personagem igual o Lulu Santos, daí ele vai pra falar pra galera: eu não sei o que fazer agora. Cadê minha mãe? Aí ele vai toca o primeiro acorde, a galera... Daí ele vira pro empresário: e o que eu faço agora? Aí tem uma outra tira genial também, que tá o empresário com charuto, né? E um cara: esse é a nova aquisição do rock, esse é o novo roqueiro, a música dele é fantástica. Daí ele tira o cigarro e pum, e explode o cara. Né? Porque era fabricado, era de papel, né? Daí ele olha: falei pra você não trazer o charuto aí, explodiu o roqueiro. Então é esse tipo de crítica que ele fazia, né? A crítica ao vazio, né, Doca? Exatamente. O Angeli e seus pares, né? Mas principalmente o Angeli, ele tinha uma ironia muito ácida. Né? Ele era um cara muito ácido. E com toda a influência que ele traz do underground, ele criticava essa apropriação que o mainstream, né? Que a indústria fonográfica fez como já foi citado, com um movimento que ele começou de forma legítima. Começou com as bandas realmente querendo dizer alguma coisa. E aí, lógico, né, virou um grande circo de entretenimento, né? Agora, não é difícil trazer essa realidade aí dos anos 80, da fabricação, digamos assim, de grandes ídolos para a nossa realidade hoje, né, Rodrigo? Só piorou. Né? Ali ainda existia, em algum momento, alguma coisa legítima. Hoje em dia parece, ou talvez eu esteja afastado mesmo, mas parece que o legítimo que existe algo legítimo ainda, mas ele não chega, ele não consegue ultrapassar o limite de aparecer num, sei lá, a barreira... no Faustão, né? Uhum. Então, teve um momento ali que a Legião Urbana apareceu no Faustão, ela era legítima. A Plebe Rude não chegou aí no Faustão, no Faustão ninguém foi, mas no Chacrinha. Né? Então eles conseguiram chegar lá. O Ira chegou aí no Chacrinha, o Titãs sempre fazia o Chacrinha. Eles eram legítimos, pelo menos no início das suas carreiras. Hoje em dia parece que esse pessoal que é legítimo não consegue chegar lá. E não que não existam movimentos legítimos, existe pelo Brasil inteiro. A questão é que ele não consegue chegar no mainstream mais. Agora, qual que é o papel da internet ao, de repente, trazer isso que de legítimo é produzido para o conhecimento do público? Bom, como a internet é um universo de informação, com um pouco de paciência e pesquisa, você encontra lá realmente manifestações legítimas. Não só no rock, como em diversas outras manifestações artísticas. Né? Mas a época que a gente vive, e foi interessante a tua pergunta, ela é uma época de forte pasteurização. O artista, ele acaba sendo fabricado, e mesmo muitos dos artistas que começam na internet de forma legítima, quando eles chegam, né, à massa, quando eles vão para uma grande gravadora, quando eles pegam um grande produtor, né, eles são moldados. Transformados. São transformados, isso é inevitável. Não que no rock não existisse isso, né, naquela época, porque o Liminha moldava as bandas também. Exato, existia. Né, tinha o Mariozinho Rocha, esses caras também moldavam as bandas. Sim. Mas hoje em dia parece que ele está um pouco pior. Ou talvez a gente seja velho e tá reclamando. Agora, falando dessa questão política, que também foi a preocupação do Rodrigo no trabalho dele, Doca, a gente vê hoje algumas manifestações que eram comuns nessa época, por exemplo, defender a volta à ditadura, defender o fim ou a redução dos direitos humanos. A gente vê algumas pessoas defendendo isso com bastante força na internet, já que a gente está falando disso, né? É um grande veículo. A importância desse trabalho também está em retomar, em relembrar esses momentos para que a gente não repita os velhos erros? Sem dúvida. O que eu percebo desse momento é que a insatisfação com o governo, enfim, com o poder vigente, ela gera automaticamente uma guinada ao contrário. Se a gente naquela época estava saindo da ditadura, pensamento conservador, um pensamento que era colocado como direita, automaticamente quem estava na resistência disso fez uma guinada para a esquerda. E durante um bom tempo a esquerda representou para as pessoas a saída, a esperança. Uma vez que governos de esquerda finalmente chegaram ao poder e, por sua vez,
decepcionaram, enfim, né, geraram demandas que não foram bem-vindas, o tal do pensamento de direita, porque agora é curioso, até há pouco tempo atrás ninguém tinha coragem de se afirmar como direita. Agora está super em voga ser de direita. Então, assim, é uma reação. Uma vez que o poder instituído, seja ele de esquerda ou direita, não agrada, você faz uma guinada automática para o outro lado. E é isso que está acontecendo com a população. Existem, é lógico, aqueles formadores de opinião que são de direita ou de esquerda ou de centro, enfim, não importa. E como formadores de opinião, eles arrastam, né, essa vontade popular, né, na direção do seu pensamento, uma vez que quem está no poder não agrada. Rodrigo, tuas contribuições enquanto estudioso para esse cenário atual, olhando para esse cenário do passado? Bom, na verdade, eu imagino que a história mesmo, ela é a ciência do futuro, né? Ela não é a ciência do passado. Por que diabos eu vou estudar o passado se ele já passou e eu não posso mexer nele? Então eu estou estudando o passado para chegar num futuro melhor. Então eu acredito que a minha contribuição, não só minha, mas de qualquer historiador, é olhar e tentar melhorar o futuro. Porque se você só olhar para o passado e o passado ficar lá atrás, ele não serve para nada. Então a gente tem que olhar o passado, ver o que aconteceu, enxergar o que estava acontecendo ali, né? Como que as manifestações culturais, que foi o que eu estudei, como que elas se moldavam naquele cenário, e enxergar o hoje para tentar moldar um amanhã melhor, né? Essa acho que é a minha contribuição. Rodrigo Doca, obrigada pela participação hoje no Em Tese. Obrigado, bem legal. Nós que agradecemos. Obrigada. O bate-papo do Em Tese de hoje foi sobre rock nacional, quadrinhos e a relação destas produções culturais com a realidade brasileira da segunda metade dos anos 80. A tese de doutorado em História do Rodrigo está disponível no banco de teses da UFPR e o acesso ao material é livre. O endereço aparece na tela para você. Escreva para o Em Tese e sugira trabalhos acadêmicos que você gostaria de ver aqui. Obrigada pela companhia e até a semana que vem. Tchau!